Souza. Favorável. Membro Tito Coloneto. Favorável. Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Presidente Marco Brasil Despachante. Favorável. Membro Luiz Maurílio Moretti. Favorável. Membro Matheus Turini. Plenário. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Presidente Lampião. De acordo. Membro Sensei Ercílio. Favorável. Membro Márcio Campos. Favorável. Em discussão. Com a palavra o vereador João Pacheco. Senhor presidente, membros, vereadores, eu queria dizer o seguinte: algumas viram com estranheza o pedido de urgência, é porque nós estamos na última sessão, é só por isso. E eu apresentei esse projeto, então pedi a cooperação de vocês em função disso. Não tive, tudo bem. Vocês não tiveram essa simpatia, não tem problema nenhum. Eu gostaria de comentar, senhor presidente, quem foi Luiz Soja. Luiz Soja foi um entusiasta do esporte amador do nosso município. Foi durante muito tempo, alguns conhecem, né? Ele foi durante muito tempo juiz de árbitro de futebol desses campeonatos de várzea, esses campeonatos amadores. Também pertenceu à banda marcial na sua infância. Ele trabalhou aqui nesse município, nessa prefeitura, de 1983 até 89, onde desenvolveu diversas atividades. Também pertenceu à banda marcial na sua juventude, na década de 60. Participou também do grupo Aqualoucos. Quem conheceu a história da piscina municipal de Jaú sabe a que eu estou me referindo. E também exerceu a atividade de juiz de menor, que para quem não sabe, é uma coisa antiga, mas era mais ou menos o que hoje serviu como... hoje essa função é extinta, mas é o precursor mais ou menos do que hoje é o ECA, né? Foi casado com Luzia Batoque Soja, teve 2 filhos, Silvio Luiz Soja, falecido, e Andréa Cristina Soja Devides. Faleceu em 2011, deixando um importante legado que eu quero reafirmar no esporte amador do nosso município, exercendo essa função. Deixa eu me dar uma parte, pois vereador. Não. Primeiro, obrigado pela parte. Aliás, só para justificar, pelo menos, a votação do PDT, porque nós entendemos que os vereadores eles têm a sua representatividade, eles chegam, né, exatamente nessas camadas populares para poder entender as histórias das pessoas. Fico feliz que Vossa Excelência coloca a história do senhor Luiz Soja e tudo mais. Eu só precisava que o senhor, nas garantias, nas indicações que o senhor fizesse. A última vez nós fizemos, acho que um título cidadão jauense, e o cidadão apareceu no Fantástico na semana seguinte. Então, se o senhor puder simplesmente garantir para nós, né, que há esse tipo de seletividade, eu acho que aí a gente acaba respeitando a indicação de cada vereador nas suas homenagens. Perfeito. Tá? No caso do senhor Luiz Soja, parabéns. Olha, me causa estranheza o senhor tocar nesse assunto, porque Vossa Excelência teve mandato cassado e depois voltou a essa casa. Então, se tem uma pessoa que não deveria jamais falar nesse assunto, seria Vossa Excelência, né? Quem não tem... Suspenso. Não, o senhor deixou de ser vereador. O que foi, então? Não deixei. Ele ri da própria sina. Bom, o senhor está rindo... Por favor, vereador, contenha-se ao projeto. Não, exatamente, mas eu estou respondendo a pergunta dele, né? Ele falou, ele foi extremamente desagradável, foi extremamente, como é próprio da sua... várias vezes ele tem essa mania besta, eu diria, de querer dar pitaco nas coisas dos outros. Na verdade, ele consegue, ele tenta aparecer e não consegue, aí aparece nessas horas, né? Ele já chegou até a querer inaugurar a obra, né? Achando que foi ele que fez. Ele não consegue prosperar e fica nessa. Não, calma aí. Você está achando que o que você procurou. Não tem questão de ordem. Por favor, presidente. Não, nada fora de ordem. Não há nada fora de ordem. Fora de ordem foi a sua interrupção extremamente desagradável. E inclusive a da Dani Rodrigueiro também, desagradável. Ela fez 2 moções hoje. 2 moções, nós aprovamos todas. Ainda assim ela vem falar da minha. Fale da sua vida. Vereador, por favor. Ok. O que foi, Tito? O que é? O que é? Vereador, por favor. Respeita você, rapaz. Respeita.
Você gosta de tumultuar? Você gosta de tumultuar? Você está tumultuando, cara. Vereador, por favor. É o quê? Ô Tito, eu respeito Vereador, você por sempre. favor. Mais Tá uma bom. vez. Obrigado. Projeto continua em discussão. Com a palavra a vereadora Dani Rodrigueiro. Vamos lá. Achei estranho o pedido de urgência, porque nós estamos falando de uma rotatória, do nome de uma rotatória. Acho justo pedir urgência? Acho justo. Só não concordo de pedir urgência para o nome de uma rotatória. Mas acho justo. Por quê? Porque o senhor quer dar o nome antes de terminar a sessão legislativa, não tem problema nenhum. Quando a gente pede plenário, era justamente para dar a oportunidade do senhor explicar por quê. O senhor explicou, fez agora de última hora e pediu urgência. Está tudo bem. Só que não funciona desta forma no meu ponto de vista. Nós teríamos que fazer com calma. Se deixou para a última hora, pediu urgência, a urgência foi aprovada, está tudo certo. Mas não funciona desta forma. Por que eu pedi a palavra? Porque pedir duas moções é regimental. É regimental. E eu não concordei com a urgência, e eu tenho o direito regimental de não concordar. Ainda, e já declaro, que vou votar favorável. Evidentemente que vou votar favorável, só não concordei com a urgência. Então, me parece que a falta de respeito foi não aceitar o posicionamento do vereador. Obrigada, vereador. Projeto continua em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como está. Aprovado em primeira discussão. Terceiro processo número 50 de 2025. Votação da redação final do projeto de lei da iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaú, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaú para o exercício de 2026. Em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como está. Aprovada. Quarto processo número 55 de 2025, segunda discussão do projeto de lei da iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaú, que dispõe sobre a desafetação e autorização de doação de área pública. Em discussão, em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça como está. Aprovado em segunda discussão. Quinto processo número 76 de 2025. Primeira discussão do projeto de lei da iniciativa da vereadora repórter Rafaela Hernandes, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Identificação e Acompanhamento da Apraxia de Fala na Infância. Em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como está. Aprovado em primeira discussão. Sexto processo número 90 de 2025. Primeira discussão do projeto de lei da iniciativa do vereador Sensei Ercílio, que considera de utilidade pública o Instituto Regina Caeli. Em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como está. Aprovado em primeira discussão. Sétimo processo número 49 de 2025. Primeira discussão do projeto de lei da iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaú, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CETEPS. Em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como está. Aprovado em primeira discussão. Oitavo processo número 767 de 2025. Votação do recebimento do pedido de cassação do vereador Luiz Maurílio Moretti, conforme determina o Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967. O senhor secretário fará a leitura da denúncia.
excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaú, Andressa Regina Navas, brasileira, solteira, arquiteta e urbanista, segue os documentos na qual irei pular, conforme a Lei de Proteção de Dados. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 7º do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, e demais legislações aplicáveis à espécie, apresentar denúncia com pedido de cassação de mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar, em relação ao excelentíssimo senhor vereador Luiz Maurílio Moretti, devidamente inscrito por essa parte, conforme a Lei de Proteção dos Fatos. A denunciante, arquiteta urbanista, atuando como ativista na defesa do espaço urbano da cidade de Jaú, por conta disso tem apresentado denúncias relacionadas às inúmeras irregularidades que vêm sendo observadas em relação às aprovações de loteamentos na cidade. Nesse contexto, apresentou várias denúncias referentes à possível aprovação irregular de loteamentos de familiares do vereador denunciado, quando era presidente da Câmara Municipal, senhor Luiz Maurílio Moretti. Após a apresentação das denúncias, a vítima passou a acompanhar as sessões da Câmara Municipal e, diante da gravidade dos fatos relatados em suas representações pela possibilidade de loteamentos regulares, encaminhou cópia dos documentos para os vereadores e servidores concursados da Prefeitura para conhecimento e providências. Na data do dia 15 de 5 de 2023, a denunciante Andressa Regina Navas esteve presente na sessão da Câmara Municipal de Jaú, data esta logo após ter enviado envelopes para os gabinetes dos vereadores por meio do correio. Em referidas correspondências e envelopes se encontravam documentos que versavam sobre as representações de loteamentos na cidade e suas respectivas irregularidades. Por esse motivo, compareceu na sessão para saber se algum vereador iria colocar o tema em discussão. Durante o transcurso dos trabalhos, já instalada a sessão parlamentar e sob a presidência do denunciado, a denunciante permaneceu no plenário. Neste tempo, todavia, se iniciaram as manifestações por meio de cartazes empunhados por outros munícipes, que também ali se encontravam como informado. Ocorreu que o denunciado, e então presidente da Câmara, se exaltou contra a manifestação. É possível assistir os fatos aqui mencionados na sessão do dia 15 de 5 de 2023, que se encontra na íntegra junto à página Câmara de Jaú, TV Câmara, no YouTube, a partir de 1h04 até 1h04 e 53 segundos. A denunciante, após o denunciado vocalizar de forma ansitosa aos gritos diversas frases dirigidas aos munícipes, exclamou: investiga os loteamentos da Rua de São Mateus. Ao que denunciado responde e diz: a senhora fica quieta aí, faz favor. Entendeu? A gente está vendo o trabalho dos vereadores aqui, trazendo as demandas da população, enquanto o vagabundo, pode-se dizer assim, fica mandando envelopes para certos departamentos. Essa que é a realidade. Fecha aspas. Absolutamente constrangida e sim amedrontada, a denunciante deixou o plenário da Câmara Municipal.
Não obstante, os trabalhos da sessão da Câmara prosseguiu, tendo o denunciado novamente feito uso da palavra, desta vez na tribuna, momento em que deixou claro que a palavra, entre aspas, vagabunda, fora dito e assim direcionada para a denunciante Andressa Regina Navas. Isso se dera quando citou seu nome, sendo possível confirmar tal afirmação por meio do acesso ao YouTube, sessão da Câmara. Na íntegra do dia 15 de 5 de 2023, 3 horas e 30 minutos, 15 segundos. Excelentíssimo senhor Maurílio Moretti diz, entre aspas, a moça que entregou os envelopes, Andressa Navas, 3 pontinhos, fecha aspas. Diante disso, restou claro a ofensa realizada pelo então presidente da Câmara e agora denunciado Luiz Maurílio Moretti, que se referiu à denunciante como vagabunda em plena sessão da Câmara. Sendo a denunciante, é fato, que for agredida com pecha negativa no sentido de depreciar sua moral, sua honra. É de conhecimento notório o conteúdo implícito e explícito que se dá quando uma mulher é chamada de vagabunda. A denunciante sofreu agressão de gênero, violência moral, ao ser chamada de vagabunda, enquanto o denunciado bradava e por diversas vezes, no uso da palavra da tribuna, expressou do tipo, entre aspas, eu sou homem, 3 pontinhos, fecha aspas, entre aspas novamente, porque eu sou homem, 3 pontinhos, fecha aspas. O que evidencia e se coloca como verdadeira confissão misógina e sexista. A agressão ocorreu fora direcionada à denunciante por conta do seu gênero. Assim não fosse, talvez, o denunciante, ainda que com a intenção inequívoca de ofender a honra, a moral da denunciante, poderia ter atribuído outras peças negativas, não ligadas à depreciação da condição da mulher, inexoravelmente presente nas estruturas comprometidas de uma sociedade patriarcal, misógina, sexista, machista e violenta com as mulheres. Tais fatos levaram o denunciante a elaborar um boletim de ocorrência policial e a apresentar processo judicial em face do denunciado. Após o exercício do seu regular direito de defesa, o processo fora sentenciado e o juiz, ciente da narrativa aqui apresentada, entendeu de forma inequívoca que a conduta do réu não estava acobertada pela imunidade parlamentar, configurando o ato ilícito passivo de indenização. O réu é aqui denunciado, excelentíssimo senhor Luiz Maurílio Moretti, fora condenado. Conforme se interfere nos dizeres do denominado, verifica-se que o réu, durante a sessão da Câmara Municipal, referiu-se à autora como chamada vagabunda, entre aspas, conforme retrecho transcrito da gravação da sessão. Posteriormente, deixou claro que a ofensa era direcionada à autora, ao mencionar seu nome. A expressão utilizada pelo réu, entre aspas, vagabunda, possui evidente conotação ofensa. Não se trata de mera crítica política ou manifestação de opinião sobre a atuação de autora como arquiteta e urbanista, mas sim de ofensa pessoal, que atinge sua honra e dignidade. Ademais, a ofensa não guarda relação direta com o exercício da função parlamentar do réu. O fato de a autora ter apresentado denúncias sobre possíveis irregularidades e loteamento não justifica o uso de expressões ofensivas e depreciativas pelo réu. A crítica política, ainda que contundente, deve respeitar os limites da civilidade e do respeito à dignidade humana. Pois bem, proferida a sentença de primeiro grau, ainda que o denunciante tivesse o direito de apresentar recurso, não o fez, tendo anuído a decisão sem qualquer oposição. Assim, o processo transitou em julgado e o denunciado fora formalmente e materialmente condenado por ter proferida na Câmara Municipal, na condição de presidente da Casa e, portanto, vereador,
palavra de baixo calão, ofensiva, inadmissível para que o exige a postura e o decoro parlamentar. A sentença diz literalmente: a expressão utilizada pelo réu, vagabunda, possui evidente conotação ofensiva. Continua mais um pedaço? Certidão. Certifico do fé que a sentença retrotransitou em juízo julgado aos 24/11/2025. Nada mais, Jaú, 1º de dezembro de 2025. Resta, portanto, absolutamente evidenciado que, ao fazer uso da palavra, seja na condição de presidente, seja na tribuna na condição de vereador, o denunciado quebrou de forma incontente o decoro parlamentar, ao chamar uma mulher de vagabunda, o que lhe causou condenação com o trânsito em julgado. Reconhecida, portanto, a fala e os danos causados à denunciante, de forma que não mais comporta qualquer questionamento pelo Poder Judiciário. Uma mulher profissional da arquitetura que luta pelos seus direitos e pelos seus direitos de cidadãos não pode ser chamada de vagabunda. Nem ela, tampouco qualquer mulher. Um vereador que se utiliza da condição para ofender a honra, a dignidade da mulher, em ação reprovável e condenado pelo Poder Judiciário, quebra o decoro parlamentar e, por tal razão, não pode continuar a exercer o mandato de representação popular, porque não é possível validarmos o discurso de ódio sexista e machista em ambiente algum, que dirá no exercício do mandato parlamentar, em razão do argumento de autoria que figuras políticas exercem sobre a sociedade. Do direito. Conforme previsto no artigo 7º do Decreto-Lei 201 de 1967, perfeitamente recepcionado pela Constituição Federal de 88, a denunciante da condição de cidadã eleitora que é do município de Jaú, em dia com suas obrigações eleitorais, pode apresentar denúncia em face do vereador por infração política administrativa, sendo o dever da Câmara Municipal o processamento e a decisão sobre a denúncia, assegurando, como de outro modo não pode ser, o direito de defesa e demais garantias democráticas e fundamentais ao denunciado. Narra o inciso 3º do citado artigo de lei que a cassação poderá advir sempre que o vereador proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro ou sua conduta. Ao se pronunciar, quer na condição de presidente da Casa, quer na condição de vereador, da forma como descrita, o denunciado maculou a imagem do Poder Legislativo Municipal de forma indelegível e assim faltou com decoro sua conduta, dando, portanto, ensejo a sua cassação. Corroborando tal disciplina legal, a Lei Orgânica do Município de Jaú, artigo 18, inciso 2, bem como o Regimento Interno da Câmara Municipal, artigo 68, preconizam a perda do mandato quando sua conduta se declarar incompatível com o decoro parlamentar. A conduta do vereador em questão se caracteriza de forma cristalina, com incompatível com o exercício de vereança, uma vez que o mesmo quebra o decoro parlamentar ao se valer de microfone do seu poder de autoria enquanto presidente e de seus argumentos de autoria na condição de vereador para ofender, agredir, intimidar, faltar com respeito. É uma mulher que, no exercício da sua profissão, narrou fatos de forma técnica a fim de que fossem eles submetidos à apreciação dos vereadores e da municipalidade. Veja que os fatos narrados graves deram causa, inclusive, à instalação de inquéritos civis e posterior ação civil pública, como pedido de liminar deferida pelas autoridades judiciárias. E que não se alegue imunidade parlamentar. O ministro Gilmar Mendes esclarece que a inviolabilidade de opiniões
palavras e votos deferidos aos vereadores não é conhecida como privilégio pessoal do indivíduo que ocupa o cargo eletivo, mas como meio de assegurar o livre exercício do mandato e evitar, ao regular funcionamento do Legislativo, proteger o Parlamento que representa. Tem mais ainda, só vou tomar uma água, só um minuto. O senhor, na última frase, vereador, colocou ali mandato e evitar ameaças. Vossa Excelência esqueceu a palavra ameaça. Se o senhor puder ler daí para diante, acho que a gente supera o vício. No meu papel não tem ameaças, vereador. Se o senhor não tiver, no meu não tem. Presidente. Na última linha não está escrito ameaça aqui. Mandato e evitar. Tá, presidente. Doutor, deixa eu ler do senhor então, hein? Vou repetir. O ministro Gilmar Mendes esclarece que a inviolabilidade de opiniões, palavras e votos deferidas aos vereadores não é concedida como privilégio pessoal do indivíduo que ocupa cargo eletivo, mas como meio de assegurar o livre exercício do mandato, evitar ameaças ao regular funcionamento do Legislativo. Ele protege os parlamentares de represárias. Agora eu vou virar a folha. Judiciais, prevenindo que a ameaça de processos civis e penais crie um efetivo resfriador sobre seus discursos. Esse daqui eu não consigo ler. Prejudicando o debate público no âmbito legislativo. Busca-se, assim, proteger a própria democracia. No entanto, isso não significa que o mandato popular seja totalmente isento de responsabilidade, uma vez que está sujeito à censura política de seus pares e pode ser responsabilizado por eventuais excessos. O decoro parlamentar funciona, portanto, como um limitador da inviabilidade. O decoro visa proteger a imagem do parlamento. É a Câmara Municipal que tem o direito a que se preserve, através do comportamento digno de seus membros, na sua reputação e dignidade. Entre parênteses, lá Mendes, Gilmar Ferreira, branco, Paulo Gustavo Gunet, 2021, curso de Direito Constitucional. Vamos lá? O vereador, na sua condição de parlamentar, inclusive na defesa de seus familiares, poderia ter atacado a denunciante que a arquiteta Andressa realizou de forma técnica em relação aos loteamentos. Suas possíveis irregularidades poderia o vereador Luiz Moura Moretti ter atribuído pechas ao fundamentos das irregularidades apontadas pela arquiteta, aos elementos e argumentos por ela expostos. Quiçá poderia até atribuir vieses políticos, interesses econômicos, mercadológicos e outros, mas não necessariamente em relação à denúncia da arquiteta que apontava irregularidades em loteamentos. Repita-se, um deles de propriedade de familiares do denunciante. Não obstante, o denunciado proferiu atacar a mulher, na sua honra, na sua moral, na sua dignidade, sem ao menos dirigir-se aos elementos técnicos da denúncia. Queda-se em silêncio sobre a tecnicidade da denúncia, mas chama a denunciante de vagabunda. Não há o que se questionar. O decoro foi quebrado de forma irrecuperável. A cassação se impõe. Acabando. Dos pedidos.
E isto posto é presente para requerer a Vossa Excelência, presidente desta Casa, o recebimento da presente denúncia e pedido de abertura de comissão processante. A cassação de mandato parlamentar do senhor vereador Luiz Maurílio Moretti. Recebida a denúncia pelo presidente da Casa, nos termos do Decreto-Lei 201/1967, requer-se 2 pontos. A leitura na primeira sessão legislativa subsequente ao recebimento. B. A votação pelo plenário, que admitirá a denúncia e dará início ao processo de cassação, por maioria simples. Destacando que o juízo de admissibilidade deve levar em consideração a condição de eleitos da denunciante e a existência de provas, o que se vê encartado de forma indelével nos documentos que seguem instruído esta denúncia. C. A formação da comissão processante por sorteio. D. O competente processamento com a citação, notificação do vereador denunciado e a oportunização do lapso temporal para o oferecimento da resposta à acusação penal de se verificar que dando-se inserte a revelia. Assegurar-se a ele todas as garantias constitucionais para, em concentração, inquerendo, especialmente podendo exercer seu direito à defesa ou ao silêncio, se este possa ser usado e sem prejuízo. E requerer ainda a produção de provas em direito admitidas, em especial a prova oral e a documental, inclusive com os documentos extraídos da ação judicial, que condenou de forma definitiva o vereador Luiz Maurílio Moretti, por atribuir a denunciante a pecha de vagabunda. Tudo para que, no final, seja presente comissão processante finalizada, com o relatório e parecer de cassação do vereador por quebra de decoro parlamentar, submetendo a votação no plenário, reconhecendo então a quebra de decoro e assim a cassação do vereador Luiz Maurílio Moretti. É o que se espera por medida de justiça. Jaú, 12/12/2025, Andresa Regina Navas. Eu vou no banheiro, viu? Vou no banheiro. Espera um pouquinho. Há 5 minutos aí. Em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Dr. Paulo de Tarso. Senhor presidente, acho que é um assunto tão sério que eu não sei se a gente começa agora, se a gente espera os outros colegas retornarem, não sei, realmente, a gente fica meio perdido. Eu queria tecer aqui um entendimento meu. Senhores. Questão de ordem, presidente. O vereador Paulo de Tarso espera os demais voltarem ou pode prosseguir com a oração? Dá um tempinho no tempo, por favor. Pode seguir, doutor. Sim, senhor.
Só puder restabelecer o tempo, eu agradeço. Muito obrigado. Senhores, vamos ser muito honestos. Na nossa fé fala-se assim: pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Concordam? Quem aqui desse plenário aqui já não pensou alguma coisa mais desairosa a respeito do colega? Essa casa, essas paredes são testemunhas de tentativas até mesmo de agressão física. Não é verdade? E muitas vezes por omissões. Nós pecamos também. E assim por diante. Então acho que hoje todo mundo aqui poderia, quem sabe, ser réu numa situação dessa de pedir cassação, até mesmo pelos nossos pensamentos, porque hoje não tem como a gente estar medindo esses pensamentos. O que eu quero trazer aqui para os senhores é o meu entendimento, e não quero falar o entendimento a respeito do caso simplesmente que está sendo colocado aqui. Um parlamentar versus um munícipes, mas sim de uma situação geral, genérica. No meu entendimento, não se trata apenas de um problema, de um embate. Não é um embate de dois grupos políticos na nossa cidade, fulano que não gosta de Beltrano, vamos lá pegar aqui, pegar por lá. Gente, eu acho que isso aqui trata muito mais do que apenas um pedido de uma cassação, mas trata também do foro íntimo de cada um dos senhores, da nossa capacidade de isenção, de dosimetria das coisas. E mais, nós aqui todos estamos aqui, não é a minha cadeira, não é a minha vaga. O nobre vereador Moretti, ele detém centenas de votos, ele representa aqui umas centenas de votos, que estão lá, custodiados, né? Que tem o seu peso. Cada um dos senhores também tem os seus eleitores para responder de como vão se comportar nesse momento. Então eu quero deixar aqui a minha história, do meu comportamento, daquilo que eu acredito. Primeiro, eu acredito, e a história recente mostrou isso, que eu não admito censura à investigação. Ponto. Seja de quem for. Vocês assistiram, eu cheguei aqui agora, pedi, quando vieram o pedido da minha cassação, não, eu quero que todo mundo vote pela aceitação, porque aqui é a oportunidade que eu tenho de me defender. Horas. E mais, se a denunciação é caluniosa, se tem algum outro problema, é daqui também que vai estar saindo o revés para quem está querendo fazer, como vai acontecer em relação a mim. Então, eu acredito que a aceitação, antes de mais nada, é uma obrigação de todo mundo para a investigação. Aí vem a outra parte da capacidade de cada um de nós realmente fazer essa dosimetria. Isso daí realmente é alguma coisa que tem significado, mesmo porque esse parlamento, ele é isento, ele não tem que seguir aquilo que acontece dentro da delegacia, dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, aquilo que o Executivo quer, vai da nossa capacidade de julgamento. Assim como aconteceu com a SEI. Aqui não quiseram enterrar a SEI da saúde, que a gente colocou agora, não tivemos que aceitar a decisão da maioria, que apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, que seria algo lá para o Ministério Público e tal, mas aqui achou por bem que não o fizesse, ponto. Aqui tem essa autonomia, essa isenção. E mais, não é apenas essa história única. Nobre vereador Lampião, o senhor já me assistiu aqui dessa tribuna, pedindo SEI contra secretário de saúde, na época que a gente era governo, pedi para abrir SEI contra parlamentar daqui, que era do nosso grupo, por acreditar, porque que aquilo que ele estava fazendo era de forma equivocada, não justificava as atitudes enquanto vereador. Então, eu acho que é obrigação nossa, primeiro, aceitar aquilo que vai ser discutido, vamos montar, não há do que se temer, dosimetria, isenção. Eu acredito que os senhores têm maturidade hoje para separar essas coisas. E não vamos falar que eu estou falando politicamente, não, que eu sou do outro lado, muito pelo contrário. Tenho respeito pelo senhor Moretti, apesar da gente não sair para comer pizza, aquela coisa toda, sei do trabalho dele aqui, do trabalho anterior, aquilo que ele já fez.
Mas, enquanto vereador, eu defendo sim essa pauta e aviso todos os senhores chamados aqui do nosso grupo, chamados de oposição, se aparecer aqui algum problema dos senhores, não contem para empurrar nada. Não, vamos lá, vamos fazer. Para mim é apuração, nem que eu seja voto isolado, voto sozinho, tá? Mas tudo eu acho que tem que passar. Os meus eleitores pedem isso, transparência e isenção. Ponto. Quero ser transparente. Não é fácil estar aqui falar de um colega parlamentar, né? Mas eu acredito e defendo essa pauta de aceitar. Depois a gente vê, dentro da apuração, do andar, a legitimidade. Como eu disse, essa casa tem a oportunidade, sim, independente daquilo que foi julgado, transitado, sei lá o que aconteceu, nós temos assim a nossa autonomia para dizer se segue, se não segue. Mas, mais uma vez, não tem nada a ver com o eleitorado. Estou dando o meu próprio exemplo aqui. Quando eu pedi para cada um dos senhores, e estou olhando para cada um dos senhores agora, que votassem pela aceitação, porque eu queria ter aqui a oportunidade da minha defesa. E isso, eu acho que a gente tem que dar a oportunidade também do denunciado ali também fazer a sua defesa. Tenho certeza que ele gostaria de estar fazendo. E como eu disse, mais do que querer simplesmente falar num julgamento, é dar a oportunidade, não apenas de quem está aqui para julgar, mas todos nós, cada um dos senhores, nesse momento, poderão sim ser julgados juntamente por pensamentos, palavras, atos e omissões. Muito obrigado. Pedido de cassação continua em discussão. Com a palavra a vereadora Dani Rodrigueiro. Obrigada, senhor presidente. Bom, me sinto no dever de alguns comentários. Primeiro comentário, não foi objeto de leitura, mas acho que todos receberam, porque estava sob a bancada de todo mundo, uma sentença datada de 23 de abril de 2024. Eu não sei quem deixou nas mesas, mas imagino quem possa ser. Como não vi, não posso afirmar. Vamos deixar uma coisa clara. Existem dois tipos de culpa no direito. A culpa penal é a culpa criminal e a culpa cível, que a gente pode falar da culpa da indenização. Para uma pessoa ser processada criminalmente, o nível de elementos é muito maior do que para uma pessoa ser processada civilmente. Quando se busca uma condenação criminal, penal, os elementos são muito mais intensos do que quando a gente busca uma indenização. Os elementos de convencimento. A doutora Betisa, então, dá a decisão dela dizendo que não há elementos para o processo criminal. Doutora Betisa Marques Prado. E ela faz isso em abril de 2024. E é a mesma doutora Betisa, se os senhores estiverem com os documentos, Betisa Marques Prado, que em março de 2025, um ano depois, condena por dano cível, por ilícito cível. Então, a munícipe, ela pede a instauração de processo criminal e a instauração de processo cível. Os dois vão para a mesma juíza. E na parte criminal, a juíza entendeu que não havia elementos para prosseguir. E na parte cível, ela prosseguiu e condenou. Ela diz o seguinte, né, a doutora Betisa, que a controvérsia deste processo, ela estava
reservada a questão da autora ter sido chamada de vagabunda durante a sessão da Câmara. E esta era a questão, se isso configuraria um ilícito ou não. O demandado, né, o denunciado, o vereador, na sua manifestação, ele fala da tribuna, no exercício do seu mandato. Entretanto, como diz a doutora Betisa, não havia pertinência entre esta fala e o exercício do seu mandato. Há um entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado para que o vereador ele possa alegar imunidade parlamentar, que foi a defesa do réu no processo. Ele tem que ter pertinência. O que ele está falando tem que ter relação com aquilo que ele está discutindo. Por exemplo, quando o vereador João, há pouco, questionou a minha postura com relação à urgência, ele está acobertado, se eventualmente tivesse feito algum ato a mais, quando ele disse isso, pela imunidade. Por quê? Porque ele estaria falando algo que tem pertinência com o caso. E o que a doutora Betisa chega à conclusão é que se configurou um ilícito, porque falar que uma denunciante é uma vagabunda não havia pertinência. E sim, gente, há uma questão que foi muito alegada, que a palavra não era vagabunda, era vagabundos. Mas a doutora Betisa concluiu o quê? Que o vereador estava fazendo referência na fala dele, claramente, a pessoa que entregou os envelopes. E que, na sequência, ele fala, a pessoa que entregou os envelopes é a Andressa Navas. Então, a juíza chega à conclusão que, quando ele estava falando que quem entregou o envelope era vagabundos, então, ele chamou a denunciante Andressa Navas de vagabunda. Não falou no feminino, falou genericamente, vagabundos, mas se referindo a ela. Bom, o que nós temos hoje é o seguinte, é muito pouco tempo para falar o que precisa ser dito. A decisão de hoje não é uma decisão de cassação, a decisão é de admissão. Pela lei, para ser admitido, precisa de 2 elementos, o denunciante ser eleitor, e ela provou, e haver provas. A prova é a sentença transitada em julgado, é uma sentença judicial. E o que acontece é que nós estamos, se nós não discutirmos essa questão, que pode chegar, inclusive, a soluções outras, muitas, a própria possibilidade de uma justiça restaurativa que existe e pode ser usada no âmbito administrativo, pode ser usada aqui. O que acontece é que se nós dissermos que tudo bem, que nós não vamos conversar sobre esse assunto, porque a admissão é conversa. É conversa. E sabe, doutor Paulo, por mais que a gente entenda sobre grupos e situação e oposição, nós sabemos que para cassar uma pessoa aqui nós precisamos de 12 votos, e nós não temos. E nem sei se esse é o entendimento. Hoje, o meu entendimento não é de cassação, hoje o meu entendimento é de discussão. E nós não iríamos jamais chegar nisso, porque a gente sabe qual é o tamanho do grupo, da qual o vereador faz parte legitimamente. Mas simplesmente ignorar isso é dizer que todas as agressões que a gente vem assistindo, que toda a violência contra a mulher que a gente vem ouvindo, que todas as questões que nós discutimos e falamos não tem nenhuma relevância. Foi uma agressão de gênero, porque não foi falado do projeto, da denúncia, se ela era política, se ela era boa, se ela era ruim, foi falado da mulher. E ninguém tem dúvida sobre o que é chamar uma mulher de vagabunda. Nós somos cobradas, eu e a Rafaela, nas redes sociais, do nosso posicionamento com relação a essa condenação. E o nosso posicionamento está aí. Nós precisamos discutir essa história. Essa casa não pode virar as costas para isso. Obrigado, presidente. Pedido de cassação continua em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Maurílio Moretti.
Boa noite à mesa, aos nobres vereadores, público aqui presente e você, pessoa de bem que está nos assistindo. Bom, começando, muita mentira contada nesse papel aí de pedido de cassação, falando vagabunda, vagabunda, a palavra foi vagabundos que entregam os envelopes. Os envelopes vieram sem nome, a diretora sabe disso, quem pegou sabe disso, veio sem quem entregou o envelope, sem nome nenhum, me direcionei a vagabundos. Ela pegou para ela, foi lá, fez boletim de ocorrência, falou que foi perseguida, está tudo no processo. O que acontece? Quando ela entrou com o processo, no criminal, gostaria que você colocasse aí, Carlinhos, no processo criminal, a juíza entende, do início da persecução penal, que a utilização da expressão vagabundos teria sido direcionada à querelante. Veja-se que se a pretensão do querelado fosse de atingir diretamente a querelante, teria referido vagabunda, coisa que eu não o fiz. Assim, entendo que a dedução e a elucubração da parte querelante. Ainda a utilização da expressão eu sou homem, igualmente não pode ser considerada como ofensa à querelante, enquanto do gênero feminino. No contexto, vê-se que ele menciona que deveria ter sido entregue diretamente a ele, coisa que não foi feita. Foi feito, entregue sem nome. Essa é a questão. Diretamente a mim. Era homem. O que permite concluir que a expressão foi muito mais utilizada para a compreensão de que tinha coragem de responder seus atos. Coisa que na época ela não teve e entregou aí sem nome. Primeira coisa. Segundo, quando eu me referi a isso, na sessão anterior ou na outra, que eu falo aqui que é um grupo organizado de uma suposta organização criminosa perseguindo o vereador, quando aquelas mulheres estavam aqui, com os cartazes, e eu avisei elas, vocês vão pagar judicialmente com isso. Coloca para mim, Carlinho, elas com os cartazes. Ali, ó. As 4 mulheres com cartazes, Moretti corrupto, fora Moretti, abandona a presidência, isso é desespero político. Coloca quem estava do lado fotografando, que hoje não está presente aqui. O senhor da Rádio Clube. Isso saiu no jornal. Agora coloca para mim, Carlinho, a cara das mulheres. Sem a cara, só para ver que são mulheres. Aqui, ó, essas 4 da frente ali. Certo? Essas são as mulheres. Escondi o rosto para não aparecer. Ganhei criminalmente em cima de quem pagava elas. Antônio Carlos Pancieri Júnior, marido da senhora ex-vereadora Cleonice Reginalda Furquim. Nessa denúncia minha, coloca ali, a denúncia que foi para a polícia, o papel, onde eu mandei investigar e ganhei criminalmente. Coloca lá quem está embaixo, o nome das mulheres, e embaixo, Andresa Regina Navas, aonde não foi ouvida na polícia, porque eu sofri muito com isso. Tá bom, Carlinhos, pode tirar. Sofri muito com isso. Fui até na delegacia, fiz o boletim de ocorrência, começou a se investigar, o delegado terminou o inquérito de tanto eu pressioná-lo, mandou abaixo, não estava como investigado o senhor Júnior Pancieri. O promotor mandou arquivar o caso, fiz um recurso, ganhei na procuradoria, na promotoria, procuradoria geral. O procurador entendeu o caso, mandou de volta, destituiu o promotor, deu para outro promotor. Por quê? Era arquivo. Nós não estamos brincando com qualquer um na cidade. É nítida a perseguição política em cima de mim.
E não tenho medo. Não tenho medo. Muita coisa vai acontecer. A hora que eu falo que tem vereador que vai sair algemado, vai ter. Entendeu? Então vir aqui e falar que tem que se investigar, igual o Paulo de Tarso disse, tem que se investigar. Não com uma organização criminosa por detrás dessas pessoas, que estão pagando elas. E aí todo mundo fala amém. Eu não falo amém para ninguém. Até agora, o que deu em certas 6? As 6 abertas está servindo para quê? Alguma coisa de útil a você de casa? Ou só briga política para empresários envolvidos em suposta organização criminosa voltarem ao poder? Ela não foi ouvida na delegacia. O porquê as mulheres saíram daqui e pararam de conversar com ela aí fora, que eu tenho vídeo e tenho tudo, com a senhora Andresa Navas. E eu não me referi a ela, vagabunda. E não entrei com danos morais em cima dessas senhoras que foram usadas, ganhando R$100 cada uma, para vir aqui comprar o leite da criança, que elas nem sabiam o que estavam fazendo aqui. E aí? Isso é política séria? Ou é um grupo organizado, nojento? Cada um vota como quer. Eu falo para vocês, Jaú vai ser passado a limpo. E essa senhora, estou denunciando ela por denunciação caluniosa. A senhora foi essa semana passada conversar com o promotor, né? Senhor promotor, o pedido de cassação continua em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Matheus Turini. Blá, 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 blá. Vossa Excelência esqueceu de dizer que o senhor é condenado. É isso que compõe o pedido de cassação de Vossa Excelência. Ele falou sua mãe. Olha só que quinta série, hein? Pelo menos foi isso que eu entendi. Vereador Paulo de Tarso, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência. O senhor tem brio. O senhor não é frouxo. O senhor tem hombridade. Porque diante de um pedido de cassação, e eu sei o que é isso, a gente sustenta nas convicções que nós temos. E a gente não tenta fazer defesa de 7 minutos. Foi muito feliz a vereadora Daniela Rodrigueiro, quando traz a documentação que foi apresentada aos vereadores quando nós chegamos, que é essa sentença criminal feita pela senhora juíza de direito, doutora Betisa Prato. É esta a sentença que foi anexada aos autos para poder fazer o pedido de cassação? Não, não vale nada. Vale porcaria nenhuma essa sentença. Qual é a sentença que vale? Da mesma senhora Betisa Prato, que no criminal entendeu que não tinha elementos para ser criminal, porque se tivesse, nós nem estaríamos votando isso, já teria sido cassado direto. Ou nós vamos ignorar que semana passada, a senhora Carla Zambelli tentou, a Câmara Federal tentou blindar o mandato de alguém condenado criminalmente e preso, com uma pedalada que o Supremo depois teve que falar, não. Se fosse condenação criminal, não estaria sendo votado. Primeiro esclarecimento. O que faz parte do pedido de cassação? Sentença proferida pela senhora Betisa Prado, que diz assim: a expressão utilizada pelo réu, vagabunda, possui evidente conotação ofensiva.
Não se trata de mera crítica política ou manifestação de opinião sobre a atuação da autora como arquiteta e urbanista, mas sim de ofensa pessoal que atinge sua honra e dignidade. Ademais, a ofensa não guarda relação com o exercício da função parlamentar do réu, ora condenado. O fato de a autora ter apresentado denúncias sobre possíveis irregularidades em loteamentos não justifica o uso de expressões ofensivas e depreciativas pelo réu. A crítica política, ainda que contundente, deve respeitar os limites da civilidade e do respeito à dignidade humana. Nesse contexto, entendo, diz a juíza, que a conduta do réu não está acobertada pela imunidade parlamentar, configurando o ato ilícito passível de indenização por danos morais. E o senhor Maurílio Moretti foi condenado a pagar R$5.000 da data da ofensa, 15 de maio de 23, com juros e correção monetária. Eu entendo a vossa fala, vereador Maurílio Moretti, porque a performance ajuda muito a ludibriar. E aí nisso o senhor faz bem, é um elogio. Se fosse criminal, o senhor nem estaria aqui, já teria perdido o mandato por ofício. Se o senhor tem todas essas alegações, por que Vossa Excelência não recorreu? Vossa Excelência não recorreu, tudo que Vossa Excelência colocou aqui ficou no proselitismo do grito. Vossa Excelência não recorreu, transitou em julgado e a condenação agora já está hialurante. Se eu seguir o raciocínio do vereador Maurílio Moretti, eu posso concluir que a doutora Betisa faz parte de uma organização criminosa? Porque, senhores, quem disse que houve danos morais provocados por alguém no exercício do mandato foi a juíza. A mesma que disse, criminalmente eu não vou te condenar, civilmente o senhor pisou no tomate. É simples assim. O momento agora é de recepção da denúncia. Não é de definição dela. E nós precisamos ter essa discussão para ver se a gente recebe, para a gente ver se recebe a denúncia. Aí sim, com um pouco mais de 7 minutos, o réu tem condições de apresentar fatos, argumentos, fazer oitivas, testemunhas. E se essa casa mudar de opinião depois, aí é convicção dos vereadores. É simples assim. Agora, nesse exato momento, o que se quer é receber. Gente, o que tem de elemento nesse pedido? Uma sentença transitada em julgado, com uma condenação de R$5.000 desde a data com juros e correção monetária. Então, é para receber. Aí, sim, o senhor Maurílio Moretti, com menos gritos e mais papéis, coisas que não fez no processo cível que o condenou, pode ter a chance, a oportunidade de se explicar. E aí, cabe à comissão processante sorteada fazer o seu relatório. E depois ir ao plenário. No grito, senhores, assim, eu entendo, é o modus operandi do vereador. Mas ganhar o voto dos senhores no grito, neste tratamento, com vossas excelências, foi esse tipo de tolerância da intolerância que fez alguém ser condenado por danos morais. Então, eu penso que a recepção está justificada. E aí, que o réu, condenado no processo civil, faça as suas defesas. E cautela. Porque senão eu começo a achar que o judiciário faz parte da organização criminosa nesse raciocínio. E eu acho que não é por este caminho. Mas é o suficiente para nós recepcionarmos a abertura da comissão processante. É o que eu tinha para falar, presidente. Obrigado. O pedido de cassação continua em discussão. Com a palavra. Com a palavra, vereador Fernando Toledo.
Boa tarde, presidente, a mesa, os vereadores aqui, o público aqui presente e o público de casa. Essa votação é de extrema responsabilidade, né? E eu, mais do que ninguém, preciso deixar uma coisa bem clara, né? Todos sabem das minhas divergências que eu tenho com o vereador Maurílio Moretti, extra-Câmara, né? Fora das 4 linhas. E então eu tenho que deixar bem claro que aqui eu não estou votando as minhas divergências, os meus interesses, votando com o meu coração. Apesar de muitas vezes aqui na Câmara dar vontade da gente votar com o coração, mas aqui não, estou votando com responsabilidade, colocando como eu sempre coloco, os meus 1.498 votos à frente e hoje à frente os 1.416 votos que o Maurílio Moretti fez. Então não estou votando aqui as minhas divergências e sim o voto popular. Eu sei da dificuldade, eu sempre brinco aqui com os amigos vereadores que a votação para vereador é a mais difícil que tem. Independente, com todo respeito a todas as outras, né? Eu lá na Lesp conversando com os deputados e é muito difícil. E todo mundo sabe que é suado, é difícil, tudo que passa. A gente vê toda a perseguição que tem na eleição e a gente vê muito claro também que isso continua. Eu vejo apoiadores do Maurílio Moretti que estavam fiel a ele, perseguiram pessoas na eleição. Eu mesmo fui um deles e que hoje mudou de lado muito rápido. E agora está do lado da oposição e possivelmente vai mudar de lado muito rápido, porque é tudo um jogo de interesse, que eu sempre falo aqui. É o interesse próprio, muda de lado muito rápido. Hoje é o Maurílio Moretti passando por isso, amanhã pode ser eu, como qualquer um outro, já passei por isso. Então eu estou aqui para fazer o que eu sempre fiz, olhando no fundo dos olhos dos meus eleitores e seguindo o meu coração, o meu instinto, independente das divergências que eu tenho com ele fora daqui. Independente, vou votar representando os meus 1.498 votos e também tendo honestidade aos 1.416 dele, independente de qualquer divergência. Eu acho que vai muito mais além, entendo, respeito muito a Dani, que é uma excelentíssima doutora também, tem a sua opinião ali, não sei se posso dizer assim, tenho respeito também a Andressa, que entrou com o processo, mas eu prefiro deixar na mão dos órgãos competentes, Poder Judiciário, Ministério Público, a aplicação das sanções legais. Deixo aqui a minha opinião. Pedido de cassação continua em discussão. Com a palavra. A palavra, vereador Fábio Souza. Primeiramente, senhor presidente, eu acho que essa casa tem que mostrar um exemplo do Poder Legislativo. Como, por favor, estou falando? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não é assim? Primeiramente, se teve a comissão processante contra o doutor Paulo, que chegou aqui e falou: senhores vereadores, fiquem à vontade para abrir a comissão processante, que eu me defendo. Essas foram suas palavras. E isso aconteceu. Em relação à situação do vereador Maurílio Moretti, que foi condenado, teve uma condenação civil, eu acho que essa casa, os vereadores são livres para aceitar essa comissão processante, onde o vereador pode se defender, né? Agora, essa conversinha que está defendendo empresário, que a gente ouviu isso 4 anos, essa conversinha mole, vereador, não vai funcionar mais. Não funciona. O senhor tem que aprender. O senhor vai ter que aprender. Entendeu? O senhor vai ter que aprender, né?
Porque eu não recebo de ninguém. Eu não recebo de ninguém. Entendeu? Agora essa casa, senhores, vocês são livres. Vocês são livres. Vocês têm mulheres, vocês têm irmãs. O presidente na época, Maurílio Moretti, o senhor errou, presidente. Agora é a maneira do senhor se defender. É uma maneira do senhor se retratar, que é uma coisa que o senhor não faz isso de maneira alguma, né? E nós estamos falando de um fato que aconteceu. Agora, por que essa casa, os 16 vereadores, não pode aceitar uma comissão processante, aonde o vereador possa se defender, como o doutor Paulo fez isso, né? Quando teve uma comissão processante, eu fui citado pelo GAECO, e votei para abrir a comissão processante contra o Matheus Borgo e o Chupeta, vocês se lembram disso? Tem que ter essa transparência, tem que ter. Agora, porque o grupo, o que o papai manda, os filhinhos obedecem? É assim que funciona? Né? Papai manda, os filhinhos obedecem. Então sejam livres para os senhores votar da maneira que vocês quiserem. Tem autonomia do seu poder do voto, o poder do povo, cada pessoa que colocou nós aqui. E não há nada de errado o senhor Maurílio Moretti aceitar a comissão processante. Qual o problema disso? O senhor vai e se defenda. Se o senhor está certo, se eu estou certo, o mundo está certo. Se eu estou errado, eu pago pelo preço. É isso. Né? O senhor tem que parar de se achar, vereador. O senhor não é tudo, o senhor não é isso. Entendeu? O senhor tem que parar com isso, respeitar as pessoas, respeita as mulheres, respeita os vereadores, entendeu? Não é assim. Dá uma parte, vereador? Não dou uma parte, não dou uma parte. E a padaria, tá boa? O senhor... Ô, presidente, virou o que isso aqui? O que está acontecendo com essa casa de leis? Tem que pôr ordem nisso aqui. Não é assim que funciona. Respeita a opinião dos outros. E vocês não tem que seguir quem manda, não. Que o prefeito manda. Faça o que vocês querem. Sejam livres. E o senhor Maurílio Moretti, o senhor pode se defender com tranquilidade. E está tudo certo. Mas não vem querer fazer pressão, porque pressão nós também sabemos fazer. Entendeu? Pressão também sei fazer. O pedido de cassação continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Rodrigo Campanhã Ávila Franco. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Colegas. Quero dizer que eu não tenho medo de pressão nem de Chico e nem de Francisco. Vou votar daquilo que eu acho que tem que votar, do jeito que eu tenho que votar. Primeiro, dizer que a cassação do mandato de um parlamentar, ela deve ser medida de exceção, né? Disse isso e defendi isso até quando foi aberto a comissão processante contra o vereador Paulo de Tarso. E quem me conhece sabe o que eu digo, que independente do crime ou da denúncia, como queremos chamar, basta que a gente dê direito ao contraditório, a ampla defesa e tenha votos. Pode ter convicção disso, que se cumprir essas três premissas, dificilmente vai reverter em juízo. Eu não tenho aqui procuração para defender o vereador Maurílio Moretti. Tenho minhas divergências com ele, inclusive.
vou me abster de fazer considerações políticas acerca de grupos, essas coisas não me parece razoável nesse momento, pelo menos para mim. Até acho que a hombridade, ela não se mede pelo nosso voto aqui, mas sim pelas nossas ações, né? Na vida, inclusive. E não consigo... Nós temos aqui uma queixa-crime, que foi... Uma queixa-crime não, uma denúncia, que foi instruída com processo civil, como bem explicou a doutora Dani Rodrigueiro, mas acho que é impossível dissociar a questão criminal, né? A sentença que a doutora Betisa proferiu no âmbito criminal, a Andresa fez um boletim de ocorrência em desfavor do vereador Maurinho Moretti, e alegando suposta prática do crime previsto no artigo 140 caput do Código Penal. O que diz o artigo 140 do Código Penal? Vamos lá. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Ok? Essa é o caput do artigo 140. E aí, essa situação foi rechaçada pela doutora Betisa de plano, por entender que não tinha os elementos probatórios que demonstrassem essa situação. Então, aqui é como se a Betisa dissesse, doutora Betisa, né? Não houve ofensa ao decoro. E é exatamente o fundamento que a Andresa tenta utilizar aqui. Aí ela diz o seguinte: no caso em exame, é impossível afirmar que a utilização da expressão vagabundos teria sido direcionada à senhora Andresa. Veja-se que se a pretensão do vereador fosse de atingir diretamente Andresa, teria se referido a vagabunda. Assim, entendo que dedução é elucubração da parte querelante. Fui no dicionário buscar o que significava elucubração, e aqui, no caso em tela, ela quer dizer reflexão baseada em dados hipotéticos ou imaginários. Ainda a utilização da expressão eu sou homem, igualmente não pode ser considerada como ofensa querelante enquanto do gênero feminino. No contexto, vê-se que ele menciona que deveria ser entregue diretamente para ele, porque ele era homem, o que permite concluir que a expressão foi muito mais utilizada para a compreensão de que tinha coragem de responder pelos seus atos. Logo, a hipótese é de rejeição da queixa por falta de justa causa. O que me faz ter uma reflexão no sentido que a gente precisa ter cautela. Nós estamos num ano atípico aqui, vocês me perdoem. Se a gente puxar historicamente aqui na Câmara Municipal de Jaú, nunca tivemos, num ano, no meu primeiro ano, tantas 6 abertas, tantos 2 pedidos aqui de instauração de comissão processante, e acho que precisa ter cautela, precisamos respeitar a vontade popular. Todos nós aqui fomos eleitos, né, pelo voto. Então, devo até antecipar meu voto, eu vou votar de maneira contrária aqui à recepção da denúncia. Era isso. O fundamento é a própria sentença criminal aqui para mim. Pedido de cassação continua em discussão. Com a palavra. Com a palavra, vereador Magesto. Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente e você de casa. Olha,
fica muito nítido aqui, realmente, todo mundo falou, o que o Rodrigo acabou de falar, Moretti falou, os outros falaram, Matheus falou em blá, blá, blá. Enfim, o que fica mesmo em blá, 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 é que passamos o ano inteiro um grupo brigando com outro grupo. Está correta a cidadã em procurar justiça e requerer os seus direitos. Está corretíssima. Agora, quem acompanha a política, quem vem na Câmara Municipal, quem viu o que ocorreu aqui, pôde observar os cartazes, as ofensas que fizeram contra o nobre vereador na época presidente. Então, querer apagar esse fato, nós não podemos. Eu não sou o juiz, eu respeito o juiz, respeito a justiça. Agora, aqui veio para nós um pedido, aqui na Câmara, eu entendo, o trabalho do nobre vereador, com uma Câmara diamante, né? Nós temos que reconhecer. E eu respeito quando ele falou, eu respeito, acompanho a Câmara Municipal, já acompanhava, quando ele falou, se referiu aos que vinham aqui, na qual ele ganhou a ação, criminal, ele ganhou ação criminal contra as pessoas que vinham ofender ele, contra quem pagava essas pessoas. Então, veja bem, na cidade, gente, não se engane, existe grupo sim, o grupo que ganhou, o grupo que perdeu. O Moretti, como todos conhecem, é um amplo combatente lá de trás, desde a gestão Rafael Agostini. E claro que o grupo que está politicamente, igual o nosso amigo Fábio, com todo respeito, ele brinca, faz o que o papai manda, o grupo de lá faz o que o papai de lá manda. Faz sim, senhor. Tanto que se vocês pegarem, com todo respeito ao trabalho de advogados, ao trabalho da denunciante, muito parabenizar, porque foram várias denúncias feitas contra a gestão atual. Eu não me lembro o número, 63. Agora eu falo, quando nós estamos agora com uma ceia aberta, né? Quando se falou de investigar todos os loteamentos, aí deram crise aqui na sessão. Aqui não pode, todos não, só um. Ô, gente, a cidade realmente tem que se libertar. Perseguição em cima de vereador tem de monte, aí pode. Abrir ceia de quem fala mal do vereador, pode. Aí os vereadores, tem gente que sai na página, nas páginas de alguns, aí pode. Está igual Brasília, já falou aqui, citou exemplo, está igual. Tudo para um lado, para o outro lado nada. Nobre amigo, quando pediu para que se abrisse a ceia, ele pediu, nosso amigo Paulo de Tarso, vereador, ele pediu, vamos se abrir a ceia. Pode abrir, ele queria que abrisse a ceia, que nem o Matheus falou. Beleza, parabéns, é isso. Agora os mesmos que aqui sobem para exigir que abra a ceia, né? Que abra, sobe aqui para defender. Subiu para defender, agora sobe aqui para querer abrir. Então, é grupo. Ué, não vamos se enganar disso. No último dia da sessão do ano, claro que não podia ficar sem mais esse tumulto. Entregar para a população, resultado, cadê? Resultado de SEI, atrás de SEI, já tem comentário aqui da nobre amiga vereadora, vamos partir para uma outra SEI então. Quer dizer, o trabalho de vereador se resume só em SEI? Eu respeito a justiça, acredito que a denunciante fez o correto de ingressar com a ação na justiça, parabéns, se ela foi bem sucedida e ganhou, o nobre vereador arcou com as consequências. Agora, falar aqui entre nós, caçar o mandato do vereador Maurílio Moretti, mas já é demais. Como disse o amigo Fernando, que tem diferenças com o Moretti, então nós precisamos separar, porque infelizmente, e vai ser assim cada vez pior,
mistura muito a política. Agora, a verdade é que o Moretti acabou de falar e não gostam do que fala. Nós estamos ainda sobre uma investigação criminal de uma suposta organização criminosa. A operação do GAECO não terminou. Não terminou. E quem não deve, não teme. A operação do GAECO, que muitos dizem que acabou, terminou, desdenha. Está aí rolando. Não sei quando vai ter o desfecho. Agora, vamos lá. Vocês acham, vocês são inocentes de achar que as pessoas investigadas, essa suposta organização investigada, ia ficar quieto, gente? Ia ficar quieto contra o Moretti? A rádio aqui, todo mundo sabe, é de conhecimento. É dos empresários, todo mundo sabe. Agora, não sei, você foi convidado alguma vez para ir lá, João? O João nunca foi convidado. Você foi, Lampião, convidado para ir na rádio, dar entrevista, falar do seu lado? Não foi, quer dizer, só um lado houve. Então, gente, viu, tumultuar na última sessão, com todo respeito à justiça, foi bem feito, o Moretti que pague aí, já pagou civilmente, agora criminal, a juíza não deu. Se a juíza não deu criminal, quem é a gente para dar? E isso daqui vai continuar cada vez pior, gente. A eleição para outro mandato já começou quando perderam a eleição. Já começou a campanha de difamação de quem ficou, ou de quem é a situação. Agora, quem era a situação não é mais, está bravo. E vice-versa, gente. Infelizmente, é isso. Vamos entregar trabalho para a população, vereadores. Trabalho. O pedido de cassação continua em discussão. Com a palavra. Com a palavra, a repórter Rafaela Hernandes, vereadora. Boa noite a todos e a todas, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, ao público presente, para quem nos acompanha através da TV Câmara. Olha, eu confesso que eu não ia me manifestar. Eu confesso que eu ia me resguardar no direito de ficar quieta e deixar esse momento para a palavra livre. Mas depois da fala do colega vereador Majesto, eu precisei me manifestar. Eu preciso me manifestar pelo meu trabalho, pela minha coerência, pela minha postura dentro desta Casa Legislativa. Colega vereador, desculpa, mas grupo político, colega vereador? Estou lhe fazendo uma pergunta. Com todo o respeito. À parte, fique à vontade. Qual a parte que a senhora não entendeu do grupo político? A analogia que eu fiz. Colocando todos os vereadores no mesmo balaio do gado. Todos os vereadores? Não, nobre vereadora. Falei aqui que não podemos... Ela me deu a parte, presidente. Continua com a parte? Você me permite? Bom, a gente não precisa dizer mais nada, está escrito, está claro, está transparente para quem acompanha, para quem vê, para quem sabe o trabalho de cada vereador dentro do Legislativo. Eu não faço parte de grupo nenhum. E isso me dá uma liberdade gigantesca de subir nessa tribuna e falar isso, olhando para a população. Isso me dá uma liberdade que vocês não têm noção. Liberdade de trabalho, liberdade para concordar ou para discordar, liberdade para votar no que eu acredito, da minha consciência, da minha postura, enquanto mulher, enquanto vereadora, enquanto procuradora especial da mulher aqui no Legislativo. Eu não sigo cartilha de grupo algum. De grupo algum. E eu encho a boca para dizer isso. Eu só queria entender se então está claro para os colegas vereadores que subiram aqui, que me antecederam, que a gente pode sair se ofendendo, xingando, está tudo certo.
como eu falo com um colega muito próximo meu, tá tudo certo. Então a gente sai se ofendendo, a gente sai se xingando e tá tudo certo. Não tá tudo certo, né? Mesmo não havendo condenação na esfera criminal, houve a condenação na esfera civil. Por uma fala ofensiva, desrespeitosa contra uma mulher. E eu falo também na condição de procuradora especial da mulher desta casa. Não se trata de lado político, não se trata de perseguição, não se trata de gosto pessoal. A gente não está aqui para gostar de ninguém. A gente está aqui para trabalhar pela cidade. Se trata de postura, se trata de coerência, se trata de respeito entre nós, colegas vereadores. Entre nós. Ao colega vereador Maurílio Moretti, eu preciso dizer, vereador, quando uma mulher é desrespeitada, todas nós somos atingidas. E o que eu espero, enquanto vereadora, enquanto procuradora da mulher, é que a gente abra o espaço para discussão, para apuração. E que aí cada vereador vai se manifestar, o vereador vai ter um momento de se defender, assim como bem colocou o colega vereador Dr. Paulo. Aqui não se julga caráter. Aqui se julga, se analisa conduta. E quem ocupa um cargo público precisa entender que a palavra também é um ato. E que esse ato pode ter consequências. Por isso eu penso em cada palavra que eu falo. Não só aqui na tribuna, nos atendimentos, na rua, nos bairros. Nós estamos ocupando um cargo político. A gente precisa entender a proporção disso. Enfim, eu não ia me manifestar, mas não teve jeito. Dá uma parte, vereadora? A parte. A senhora disse que uma mulher ofendida, todas são ofendidas. Concordo com a senhora, plenamente. As 4 mulheres que estavam junto aí, vamos dizer, com a Andresa Navas, que me ofendeu, perderam criminalmente. O que a senhora tem a falar da conduta delas? Porque quando a senhora fala de mulher, eu acho que vocês tentaram levar para um lado onde, querendo falar e dizer, e não é de hoje, desde quando entrei na política, querem dizer que eu ofendo as mulheres. Não ofendo ninguém. Eu tive uma mãe que morreu com 48 anos de idade, eu tive uma avó, eu tenho tia, eu tenho um monte de gente no qual respeito, e nunca faltei com respeito com mulher alguma, certo? Diferente de mulheres que veio levantar cartaz, falando que eu sou criminoso, que eu sou bandido, que eu sou... E eu não processei elas por dó, porque eu sei que vieram aqui catar o pão de cada dia, para levar o leite para o neto, para levar o leite para o filho, e eu não processei elas. E do processo onde perguntou por que eu não recorri, eu não recorri porque eu ganho R$ 5.500 como vereador, certo? E o que acontece? Seria mais fácil eu pagar a indenização do que eu pagar um advogado, pagar as custas do outro, pagar não sei o quê, pagar não sei o quê. Vereador, entendeu? Só pra a senhora concluir. me deu 2 minutos. O seu momento eu tenho da 36 parte segundos ainda. A senhora me deu a parte. Pode falar. Eu tenho 36 segundos. Que seja então, justo. A senhora não pode me atrapalhar, a senhora me deu a parte. Ok? Então, o que eu tenho a dizer para a senhora, que quando vocês querem levar para esse lado, é muito difícil. Porque eu fui agredido aqui, injustamente, com injúria, difamação e perseguição. Por quem? Por senhor Júnior Pancieri, que pagava as mulheres que vinham aí. E onde a senhora Andresa Navas também estava fazendo parte. Isso está no processo onde o delegado não apoiou e não pegou o depoimento dela. Muito obrigado. Vereador, acho que eu não preciso dizer mais nada. Acho que a gente pode ir para o voto. Acho que está muito claro. Sobre as mulheres, eu não tenho o que dizer porque elas não ocupam cargos públicos. Muito obrigada, senhor presidente. O pedido de cassação continua em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Lampião.
Senhor presidente, nobres vereadores, população presente, você que está em casa aí, sempre um carinho maravilhoso. Parlamento. Pode tudo conversar, não tem segredos. Não. Parlamento. Todas as colocações aqui. Não quero entrar no mérito, que são representantes do povo da cidade de Jaú, estão eleitos. Tem meu respeito, meu carinho e minha admiração. É o que eu sempre falo aqui, sempre com cautela, e o tempo ajudou. Parabenizo todos que subiu, principalmente o vereador Fernando, pela atitude. Não vamos levar no pessoal. Explanação da Dani, muito parte jurídica, técnica. Eu vou entrar num item, não, conversando com você que está em casa e com todos os vereadores aqui. A gente estamos aqui, votando, né, com 2 documentos, né? Se esse primeiro seguisse, o vereador Moretti não estava aí. Aí, o segundo, o que ocorreu? A juíza proferiu a sentença que nem ocorre com nós aqui na Câmara Municipal de Jaú, no Conselho de Ética. A hora que a gente coloca uma palavra não correta, o entendimento do outro amigo, o que ocorre? Ele representa no Conselho de Ética, mas não entra em cassação. Então, vamos com cautela. Entendeu? Pedido de cassação do vereador, no meu modo de ver, teria de a pessoa representar que tem o direito, o respeito, faz parte da vida pública, e parabéns, tem coragem, mas você não seguiu aqui o primeiro, entendeu? Eu vou mais além. Eu vou aqui que ele teve a punição, porque você sabe que ocorre muitas vezes aqui. Hoje foi o exemplo aqui da sessão. Na hora que você está um pouco nervoso, você acaba falando o que não deve. E eu estava aqui no mandato passado. E eu vi que esse moço sofreu aqui na presidência. Porque eu passei por isso bem lá atrás também. A hora que enchi a casa aqui, ainda hoje, com todo o respeito, um pouco com calma, mas terra jogava na gente, vereador Tito, areia, moedas. Então, isso que eu sempre falo, vamos com cautela, vamos representar melhor essa cidade, que nem a gente representa, para a cidade melhorar, para a cidade crescer, e a gente ficar no dia a dia aqui. Eu, um vereador que passei por muitos processos, hoje com mais cautela, muitas vezes eu até, pode ver, eu estou até falando com calma aqui, porque daqui a pouquinho sai na internet, e do jeito que eu falava lá atrás, errava algumas frases, e dava um ibope. Aconteceu sábado, não saindo do contexto, em 2, 3 grupos, só o Lampião apanhando. Eu cheguei e fiz, tem 17 vereador. Por que só eu? Então, por isso que eu vou mais hoje com tranquilidade, com calma e com paciência. Muito obrigado. Uma questão de ordem, presidente. O vereador Matheus Turini
tendenciosamente disse na tribuna ali que eu falei do judiciário, da juíza, que supostamente se faz, fazia uma... Isso não é questão de ordem. Isso não é questão de ordem. Ele está questão de ordem, peço eu, está usando a palavra. Indeferido, vereador. O pedido de cassação continua em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Tito Coló Neto. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, você que está nos vendo através da TV Câmara, Chico Quevedo aí também presente, tá? Secretário também do lado dele aí, sejam bem-vindos ao tiroteio. Olha, do que falou alguns vereadores de lado, eu, no mandato passado, defendi demais o prefeito aqui, não foi, seu Moretti? Inclusive nós juntos, né, defendemos, e que ganhamos. Ganhei uma traição da mesa diretora. E aí é grupo? Aí é lado? Eu não tenho lado algum. Vereador Majesto, quando se fala de GAECO, parece, né, que os vereadores se meteram numa encrenca. Porque eu pedi 2 creches. Olha aí, eu ganhei uma clínica veterinária, nobre presidente, e dei para o município, nobre vereador, estava tudo certo. Aí, na GAECO, colocou que eu ia garear votos com isso. Todos os vereadores, deputados, senadores, governadores ganham voto quando ajuda a sua cidade. Ou é mentira? Não é isso, João? O João, quando arruma a praça perto de onde ele mora, ele está querendo que aquela região votem nele. O Fernando, quando ajuda o esporte, quer voto. O próprio vereador Moretti, quando ajudou as vicinais, queria voto. Você agora está com os animais, você está pensando em voto. Você deu 100 mil, puseram você na primeira página. Eu dei 50 e não puseram. É o grupo. Então, veja bem, aqui se trata, por exemplo, ninguém está caçando vereador nenhum, está tentando se abrir uma processante, é isso, nobres jurídicos? Tá? Então, eu digo assim, meu pai sempre falava, presidente, nunca fique em cima do muro, porque você não tem valor nenhum dos lados. Lembre sempre disso. Tem uma causa, defenda. E vai até onde der a defesa. Eu tenho certeza, se abre a processante, o vereador vai ter todos os privilégios e ter a vantagem de poder se defender, porque ele sabe disso, ele sabe se defender também. E aqui ninguém está acusando ninguém de nada. Quem mandou a sentença aqui, quem foi? Entendeu? Então, do que falou a nobre vereadora, a vereadora também estava, né, para se falar, junto com a situação, não é isso, vereadora? Agora, se falar que é do lado não sei de quem, lá não sei o que lá não sei o que lá, cada vereador tem o voto dele, ganhou e está aqui, cada um tem um voto, não é isso, Majesto? E vai valer o voto dele. Agora, se fala que não tem situação e oposição, isso é mentira. Quando o nobre doutor pediu aqui a abertura para ele, porque ele tinha convicção total, e ele era inocente. Fato. Quando se pediu, vereadores levantaram aqui para ter a processante contra o doutor. Normal, é o voto. É o voto. Tá? Agora, ninguém aqui condenou o nobre vereador. Ninguém. Que veio aqui foi um pedido de cassação de uma pessoa que se sentiu ofendida. E uma condenação civil de uma juíza bem conceituada. Esse é o detalhe. E um pouquinho do GAECO. O GAECO, João, se pegou, tem que vir prender. E não tem essa. Se empresários lesaram o município, tem que ser preso. Agora, eu vou defender? Eu não. E o vereador Moretti conhece bem o meu trabalho sobre isso. Porque nós fomos parceiros juntos lá atrás, ele sabe como que é e como funciona
o meu trabalho há mais de 20 anos nessa casa. E não estou aqui para prejudicar esse ou aquele vereador. Estou aqui para correr atrás dos interesses, Lampião, das entidades da minha cidade. Correr atrás, que nem eu corri, para reformar os 2 ginásios de esporte. Esse é meu trabalho aqui dentro. Não se preocupem que eu não vou chegar em lugar nenhum e criticar A, B, C ou D, porque eu não dependo disso, não preciso disso e não vivo disso. Pode ter certeza. Agora, deixar de ter um lado, eu não posso deixar de ter. Certo? Se teve alguém que foi prejudicado aqui na eleição dessa Casa de Lei, fui eu. E daí? O próprio nobre presidente falou alto e bom som. Se o prefeito não pedir voto para mim, eu não entro, eu não quero. E o próprio Lampião, no 8-8, falou que votaria em mim. E aí? E aí? Eu vou perder a amizade com o Lampião, eu vou perder a amizade com o Majesto, perder com o João Pacheco, que eram pessoas que a gente contava, mas está aí. Entenderam? Então, política, gente, se faz com amor, não faz com ódio. Não faça isso que vocês não vão a lugar nenhum. Lugar nenhum. O ódio não leva a lugar nenhum, nobre vereadora. Faz mal para a gente. E nada mais justo, por exemplo, da nobre defesa que você fez aqui, não só como advogada, mas como vereadora, como mulher, e a senhora também. Tá? E é normal, por exemplo, o grupo defender. É normal. Isso não existe não defender. Agora, quando tem as provas contundentes, cabe a cada um julgar. Porque aqui ninguém está chegando e fala assim, vamos caçar o Moretti. Ninguém. Aqui está se pedindo uma processante. É isso, mais nada. E eu tenho certeza que ele terá todos os argumentos para se defender sem problema algum. Certo? E eu também tenho certeza que o Fernando, o Fábio, o Matheus, aguentaram muito de gaeco aqui dentro. Tem que pedir no microfone. Pode ir à vontade. Com a palavra. Pedido de cassação continua em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o vereador João Pacheco. Senhor presidente, vereadores, pares, o Moretti incomoda, né? O Moretti ele, nesse aspecto, querem calar ele, né? Ficou evidente aqui. As pessoas querem calar o Moretti porque o Moretti incomoda. Essa é a dedução que eu faço. Para a gente usar o legalismo da lei, vamos aqui, ó. Vamos supor, mostraram uma sentença da criminal condenando. Aí mostraram uma da civil condenando, e aí o Mateuzinho rasgou dizendo que aquilo não servia para nada. Então, eu quero dizer o seguinte, se a gente for usar o legalismo da lei, se até é isso, a civil condena a perca de mandato? Então, para usar o mesmo simbolismo, se isso aqui fosse a sentença civil, olha aqui, ó, mesma coisa. Não se condena. O que condena é o quê? É a ação criminal e a ação eleitoral, a justiça eleitoral. Então, se a gente for usar o mesmo critério, nós temos que usar o critério para tudo. Se não, aquela não condena, acabou. Por que vocês estão usando esse argumento? Esse argumento, ao meu ver, é falso, ou ele é inútil. Agora, tem outra coisa. Como é que a gente vai... não, eu só quero abrir. Quer subjugar o vereador que está incomodando. Por quê? Porque ele quer ficar... O vereador, durante esse período, onde ele vai ficar respondendo esse processo, ele vai ficar tenso, é óbvio. Ninguém tem... ele vai ter que ficar se defendendo numa CEI e fazendo o trabalho dele também. E eu acho que é isso que as pessoas querem desestabilizar ele, porque ele incomoda. Sabe, para que fazer isso? Se não teve na ação
nenhum fundamento que justifique. É simples. Ação civil pode servir como base? Não pode. A criminal pode, ele foi absolvido. Da parte, vereador. Eu estava falando aí sobre a fala do senhor Matheus Turini, quando eu disse que tem muita investigação ainda, e ele tendenciosamente disse ao nome da juíza aí, falando que eu estava falando que supostamente ele está falando que ela faz parte. Eu não coloquei o judiciário em momento algum. Eu coloquei sim a polícia, porque a gente está tendo investigação também em cima da polícia na nossa cidade. Então, tendenciosamente, a gente vê o jeito que o vereador de oposição está trabalhando aqui, entendeu? Então, eu queria deixar isso claro, que em momento algum eu quis ofender ou falei do judiciário. E mesmo que, eu já disse aqui, não recorri para terminar o processo e acabar, entendeu? Só que aí a gente vê a oposição querendo vir e qualquer pinguinho no ir fora, eles querem tentar tirar quem está trabalhando e denunciando a suposta organização criminosa da cidade. Obrigado pela parte. Isso aí, senhor presidente, que eu queria colocar isso, já vou devolver a palavra para a gente ir para o julgamento. Pedido de cassação continua em discussão. Em votação. Em votação. O vereador que estiver de acordo com a abertura da processante da denúncia permaneça como está. Denúncia rejeitada. O senhor secretário fará a leitura do edital número 44 de 2025. Questão de ordem, presidente. O voto do Maurílio Magesto também vota enquanto denunciado? Maurílio Magesto, desculpa. Achei que era uma pessoa mesmo. Ele vota também? Está esclarecido, presidente. Edital número 44/2025, sessão extraordinária, convocação. Ficam pelo presente, nos termos do artigo 93, inciso C1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaú, convocados os senhores vereadores para a realização de uma sessão extraordinária no dia 15 de dezembro do ano em curso, segunda-feira, às 20h45, a fim de deliberar sobre os seguintes projetos. Gente, passa uma caneta aí, vai. Marcar para não esquecer.